Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que com certeza está no dia a dia. Essa habilidade, ela está na rotina de todo mundo. Vamos supor, um adolescente, ele precisa conversar com os pais para ficar até um pouco mais tarde na festa que ele quer ir. O funcionário, ele precisa conversar ali com o chefe dele sobre um possível aumento de salário. O próprio chefe dessa mesma empresa precisa conversar com os clientes que ele tem, porque eles vão fazer um reajuste no valor do serviço deles. Enfim, a gente sabe que a negociação, ela vai acabar influenciando aí muito em tudo que a gente acaba fazendo na vida. O autor diz que até para atravessar a rua é uma negociação, porque tu fica ali na calçada, tu olha pro cara do carro, ele olha para ti, tu pensa eu vou, tu vai. Então tudo na nossa vida é uma negociação e ninguém melhor do que esse cara para nos ensinar a como negociar. Chris Voss é um ex-agente do FBI, mas ele não precisava negociar com os pais, ele não precisava negociar com o chefe dele, ele não precisava negociar com clientes. Não. Esse cara é outro nível, ele tinha que negociar com terroristas, com assaltantes de bancos. Então eram situações bem delicadas que ele tinha que conseguir administrar naquele momento. Hoje em dia ele é aposentado, mas ele nos deixou esse livro que é muito bom. Ele diz que a gente tem que prestar muita atenção em pequenas coisas na hora de negociar que vão nos tornar um bom negociador. O nome do livro é Never Split the Difference, que para o português seria Nunca Divida a Diferença. Isso é lógico, porque um cara desses, vamos supor, sequestrar a tua avó. Tu não pode dizer para ele, me dá metade da minha avó que eu te dou a metade do dinheiro. Não, a gente não pode ter situações de win-win, onde as duas pessoas saem ganhando. A gente realmente precisa pegar tudo daquela situação pra gente. Então, mais uma vez, eu relembro a vocês a importância de ler livros. Hoje a gente vai ter aí um ex-agente do FBI que vai nos ensinar a negociar e a gente vai conseguir usar essas práticas, essas técnicas no nosso dia a dia. Mas beleza, antes de começar com todos esses segredos, vamos ver um pouco como que era a negociação antes desse cara lançar esse livro. Em 1979, mais ou menos, se eu não me engano, Harvard, o pessoal lá dos negócios de Harvard, eles lançaram um livro chamado Consiga o Sim, ou Chegando ao Sim, não lembro muito bem como é o nome. E, bom, basicamente as premissas desse livro, Chris Voss não diz que é um livro ruim, não, claro que não, mas ele é muito como situações de win-win, uma situação muito lógica, é uma situação muito onde tu coloca tudo em cima da mesa e diz isso aqui pode vir para mim, isso aqui pode ir para ti. E Chris Voss diz que no mundo dele, no trabalho dele, com o terrorista do outro lado da linha, nervoso com a vida de muitas pessoas em risco, a lógica não existe. Então essa é a grande diferença do livro de hoje. Chris Voss diz que tudo que a gente estudou até ele lançar esse livro estava muito bom e faz sentido, porém, numa negociação, as emoções valem muito mais do que a lógica. Mesmo que alguma pessoa não admita isso, Chris Voss diz que não. No mundo dos negócios, nossas emoções se influenciam muito e elas estão muito presentes. Talvez tu possa não perceber, mas a pessoa que criou uma empresa desde pequena e viu ela crescer é como se fosse um bebê. Então ele diz que sim, todos os aspectos da vida, as emoções, os sentimentos, é possível sim trazer para o mundo dos negócios e principalmente no mundo das negociações. Então, bom, basicamente essa é a primeira grande ideia do livro, a diferença que a gente tem que entender que as emoções sim fazem parte da vida de todo mundo e nas negociações principalmente. E agora ele passa a nos mostrar quais são os 3 tipos de negociadores que existem, as diferentes visões que cada um deles tem também. Então, primeiro de tudo, a gente tem o analista. É um cara mais quieto numa negociação, é um cara que pensa muito, é um cara que precisa de dados, que precisa de informações, porque ele mesmo sozinho na cabeça dele começa a juntar coisas e ele sozinho chega à conclusão do que ele acha melhor para a situação. O segundo tipo de negociador é aquele cara que fala mais, é mais social, ele não tá tão aí para quem vai ganhar o quê, para quem vai perder o quê. A principal intenção dele ali naquele momento é conseguir com que todos na mesa fiquem felizes. Então, numa negociação, o que ele realmente quer é que todos saiam satisfeitos com o que foi proposto ali naquele momento. E o terceiro tipo de negociador é o cara mais assertivo. Então ele fala um pouquinho menos, mas o que ele fala é direto, claro. Ele fala as coisas como são, mesmo que seja difícil para alguém. E por que a gente tem que saber isso? Porque a gente tem que, no início de tudo, identificar quem eu sou, qual que é o meu estilo de negociador e aos poucos ir entendendo o estilo de negociador da outra pessoa.
Para quê? Para que a gente conheça as nossas fraquezas, nossas e deles. Então, vamos supor que tu diga, eu acho que eu sou um cara mais analista. Bom, Chris Voss diz que se tu é essa pessoa, se tu é esse estilo de negociador um pouco mais quieto, que pensa muito a todo momento numa negociação, o que tu tem que fazer é perguntar mais. Mesmo que tu já não tenha mais o que perguntar, segue perguntando. Porque como tu trabalha com dados, como tu trabalha com informação na tua cabeça a todo momento, talvez as respostas que tu está tentando elaborar na tua cabeça, a pessoa que está ali na tua frente já tem todas essas respostas. Mas como tu não pergunta, tu não sabe. Então, se tu se considera um pouco mais fechado, um pouco mais pensativo, desenvolve mais esse lado de perguntar mais, porque aquela pessoa vai acabar te dando mais informações, mais dados e com certeza ele vai te dar as respostas que tu procura. Se tu for o segundo tipo de negociador, aquele que conversa mais, que quer o bem de todos, muito bom, continua assim, porém toma cuidado, porque muitas pessoas podem perceber a tua bondade e podem até acabar te prometendo coisas que no final elas realmente não têm como te apresentar. E por último, se tu se considera uma pessoa assertiva, o que tu tem que fazer é ter um pouco mais de empatia. Por quê? Porque sendo uma pessoa direta, reta, simples, podem dizer que tu é sem emoções, pode dizer que tu é um cara frio. Então, desenvolvendo empatia, tentando entender a pessoa que está ali do teu outro lado, as emoções dela, isso vai te ajudar um pouco também a ser claro, porém, entendendo tudo que a outra pessoa vai estar ali te dizendo. E se tu estiver negociando com um cara que tu percebe que ele é assertivo, escuta bem ele. Porque um cara que é assertivo, ele não vai te dar a bola se ele percebe que tu não está prestando atenção ou tentando entender o que ele está te dizendo. Então, bom, depois dessa parte aqui dos tipos de negociadores que ele nos apresenta no livro, a gente vai falar sobre as emoções. Por que é tão importante entender as emoções da outra pessoa? O autor diz uma coisa muito interessante, presta atenção nisso que eu vou te dizer. Tu iria se surpreender se tu soubesse o quanto a outra pessoa pode ceder com simplesmente tu entender o sentimento dela naquele momento. Ele traz uma história que aconteceu com ele. Ele estava no telefone com um terrorista. Olha o nível das histórias. Ele estava no telefone com um terrorista, o cara falou tudo o que queria para ele e Chris Voss falou, tudo bem, eu entendo que tu se sinta um pouco preocupado, eu entendo que tu se sinta um pouco com medo. Nesse momento que o cara escuta isso, ele percebe que, ufa, é como se fosse um alívio. Finalmente alguém entende ele, finalmente alguém entende como ele se sente. E a partir daí sim, a negociação vai ter um tom de voz um pouco diferente. Então, ele pode não ter entendido a lógica. Eu quero um carro para fugir, eu quero que ninguém me siga, eu quero tanto dinheiro. Não, Chris Voss não respondeu nada referente a isso. Ele só terminou dizendo, olha, eu entendo que tu se sinta um pouco nervoso. Enfim, mostrou que entendeu ali as emoções do cara naquele momento. E na hora, o humor do terrorista já percebe que, bom, pelo menos alguém me entende. Depois disso, sim, Chris Voss pode apertar um pouquinho mais e falar, olha, eu preciso que tu faça tal coisa, eu preciso que tu faça isso, que bom que até agora nada disso aconteceu. E desse jeito a conversa começa a ficar em outro nível, porque a pessoa percebe que quem tá ali realmente se importa com como eu tô me sentindo, pelo menos. Entendi, eu preciso fazer com que a outra pessoa sinta que eu tô ouvindo ela. Mas como que eu posso fazer isso? Aqui ele vai nos trazer 3 técnicas para que a gente consiga demonstrar esse interesse e demonstrar que a gente realmente está querendo ajudar a pessoa ali naquele momento. Uma delas se chama mirroring, que seria como espelhamento ou espelhando, que é muito simples. Consiste basicamente em tu repetir o final da frase que aquela pessoa te disse. Então vamos supor que ela te falou toda a situação gigante e ela terminou dizendo, isso me deixa nervoso. Tu é um espelho, tu simplesmente repete, isso te deixa nervoso? E a pessoa vai te responder, sim, isso me deixa nervoso por causa disso, disso, disso. E simplesmente repetindo sempre o final, as últimas palavras que a pessoa disse, ela vai perceber que tu tá ouvindo ela. Outra técnica é o labeling, que é como se fosse etiquetar. E etiquetar o que? Aqui ele fala sobre as emoções e os sentimentos, mais uma vez. Então, depois que a pessoa te conta toda a situação, que tu diga, mesmo que ela não tenha falado nada de emoções, tu vai lá e pergunta, então tu se sente preocupado? Porque a gente vai ter 2 opções. Ou ela vai te dizer, sim, eu me sinto preocupado. E ela vai pensar, ufa, ele me entende. Ou ele vai te dizer, não, preocupado não, eu só fico com um pouco de medo. E agora tu já tem a informação de como a pessoa está se sentindo. Então, labeling também é uma ótima ferramenta para que a outra pessoa sinta que tu está realmente presente ali naquela negociação com o cara.
E a terceira técnica que eu mais gosto, ele chama de perguntas calibradas. O que seriam perguntas calibradas? Tu já ouviu falar nisso? São simplesmente perguntas que parecem amplas, parecem que tu deu muita liberdade para outra pessoa responder, mas não, elas já estão no caminho que tu queria. Então vamos supor, tu como líder de empresa, pessoa inteligente que quer simplesmente resolver os problemas e seguir a vida em frente, tenha uma pergunta sempre chave na tua vida que seja, ok, isso aconteceu, e agora o que que a gente vai fazer? Porque na maior parte das vezes os funcionários vão fazer o quê? Repetir as histórias, vão ter versões diferentes, alguém vai dizer que a culpa é de outro alguém, alguém vai dizer que não foi culpa dele. E tu simplesmente tem ali a tua frase já implementada, ok, isso aconteceu, o que que a gente vai fazer? Para que desse jeito sempre tu demonstre que não importa o que aconteceu, que a gente simplesmente vá resolvendo os problemas no caminho. Um outro exemplo de perguntas calibradas é o cara vai contratar uma pessoa nova e ele quer já que o candidato fale mal da empresa atual dele, e ele vai perguntar de que maneira, por que que tu está pensando em deixar a tua empresa atual? Ele não pergunta, tu gosta da tua empresa atual? Porque ele pode falar gosta, não gosta, enfim, são muitas opções. Mas agora, se o cara te pergunta, por que que tu está pensando em deixar a tua empresa atual? Já é uma pergunta direcionada para o caminho, onde ele sabe que a resposta vão ser os pontos negativos daquele lugar. A mesma coisa eu posso fazer contigo, eu posso falar, tu gosta do canal Livros para Empreendedores? Tu pode me responder sim, não? Mas agora, se eu já quero induzir a resposta ao sim, eu mesmo vou decidir por ti que tu gosta do nosso canal, eu vou falar por que que tu gosta do nosso canal. Desse jeito tu vai nos dar vários pontos positivos e vai deixar aí na conversa como que realmente tu tem um feedback positivo, sendo que na verdade eu fiz uma pergunta calibrada. Para ti pareceu uma pergunta livre, mas não, ela já estava totalmente no caminho que eu queria. E para finalizar, vamos ver quais são as dicas que ele nos dá sobre números, quando a gente precisa negociar realmente dinheiro. Então isso serve para ti que quer pedir um aumento, isso serve para ti que é youtuber e quer vender um espaço publicitário no teu vídeo, isso serve para todo mundo, é a questão de negociar números. Uma das primeiras estratégias que ele nos diz é para que a gente nunca diga o valor que a gente quer primeiro. Sempre diz a outra pessoa te contar ali o quanto que ela pensa em investir naquele momento, porque tem chance de que ocorra a pior coisa de todas para ti, que vai ser receber um sim muito rápido. Por quê? Porque isso vai te fazer ficar pensando durante semanas que tu pediu pouco, quando na verdade tu pediu aí 3, 4 vezes menos do que eles estariam dispostos a pagar. Então sempre deixa a outra pessoa dar um número primeiro. Se essa estratégia não funciona, que a gente coloque uma margem de valores, onde a base é o valor que a gente quer. Então eu vou lá para a reunião e eu tenho pensado em cobrar R$ 5.000 do pessoal. Eu vou falar, olha, nosso valor varia aí de 5.000 a 12.000, depende do serviço que vocês quiserem. Porque se eles fecharem no menor valor, já é o que eu queria. E dali para frente, melhor ainda. E a terceira estratégia, se não deu certo da primeira vez, se não deu certo da segunda vez, eles falam, preciso que seja um número exato, aí sim que tu diga um número preciso e quebrado. O que que isso quer dizer? Não seja, tá, são 7.000. Não, são R$ 7.235, porque faz parecer com que pelo menos tu teve teu tempo ali para calcular quanto seria o serviço e faz parecer mais real e menos de que tu imaginou ali no momento. Então, bom, pessoal, esse foi o livro de hoje. Se lembrem nas negociações, muito importante levar as emoções da outra pessoa em primeiro lugar. Também tenta identificar aí qual tipo de negociador que tu é, para que a gente entenda as nossas fraquezas e as fraquezas do outro. E espero que tu tenha aprendido algo interessante nesse episódio. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui e nos vemos em uma próxima de Livros para Empreendedores. Valeu!